Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Sou eu, Fabiano, aqui, mais uma vez. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre dissídio. Então, eu vou dar algumas dicas para vocês sobre a rotina de dissídio, né, para fazer o reajuste, como calcular essa diferença, como essas informações chegam até o e-social, cuidados que vocês precisam ter na hora de efetuar o dissídio. Bom, então vamos dando início aqui, então, com relação ao dissídio. Eu sempre digo, né, tem que tomar muito cuidado para analisar como é que está a convenção coletiva. Porque muitas vezes a convenção coletiva ela guarda alguns gatilhos de reajuste. Então, qual é os três princípios, né, para poder fazer o reajuste nessa parte de dissídio? Analisar bem a convenção, tanto que eu até deixo uma dica ali embaixo, nem todos os trabalhadores vão receber o mesmo percentual muitas vezes. Aí o segundo passo é fazer o reajuste dentro do sistema, tá? Posterior a isso, a gente vai ter o quê? O cálculo da diferença, né? Então, esses são os três itens que vocês têm que tomar cuidado na hora de fazer o cálculo da diferença. Analisar bem a convenção, fazer o reajuste e calcular a diferença, obviamente, se ela houver, né? Porque às vezes o reajuste já está no tempo correto e não há diferença, você paga para trás, né? E onde é que fica essa questão da convenção coletiva dentro do INDP? Dentro do INDP, vocês vão ter que cadastrar uma convenção. Então, vocês vão ter que ir ali no menu cadastro, entrar na opção cadastro e entrar em convenção coletiva. Então, esse item é bem importante ali, né? Aqui tem a telinha da convenção. Tá? O que eu digo que a maioria dos erros acontecem na hora de fazer o cadastro dessa convenção. Por que que aqui a maioria dos erros acontece? É onde as pessoas acabam confundindo as datas, tá? Porque existe a data da convenção e a data do histórico, né? Então são coisas diferentes que vocês têm que ficar atentos na hora de fazer a informação. A data da convenção é a data de quando realmente essa convenção deveria ter saído. Por exemplo, vamos supor que a convenção saiu o dissídio agora, vamos supor, mês de abril. Tá? Vou botar mês de abril. Saiu no mês de abril o dissídio. Só que a convenção era para ter saído lá em janeiro. Ou seja, por que não saiu em janeiro? Porque às vezes fica aquele embate, né? Entre o sindicato dos trabalhadores com o sindicato patronal. A gente quer tanto, né? Eles vão lá e rebate, aí volta, e vai, e vem, e fica naquele vai. E a gente fica toda hora tendo que atualizar a página do sindicato e vendo como é que está essa situação lá, nessa, entre aspas, para ver onde está. Então, o que acontece? Quando tem a data da convenção, é aqui que vocês têm que colocar nesse campo aqui. E o campo ao lado é a data do histórico. Esse campo aqui, data do histórico, ele tem que ser um campo com data atual. Que nem eu citei esse exemplo agora. Vamos supor que a convenção era lá de janeiro, mas foi aprovada apenas em abril. Um exemplo. Tá? Então, a data da convenção é janeiro. Mas a data do histórico vai ser abril. Por que abril? Porque janeiro, fevereiro e março eu já paguei. Essas folhas já foram encerradas, já foi pago com salário antigo. Então, o que eu estou dizendo para o governo? A partir de abril, eu estou fazendo um reajuste de salário. E as folhas para trás, porque é uma convenção lá de janeiro, eu vou ter que pagar como diferença de dissídio. E por que isso é importante? Porque, pensa bem, se vocês colocassem a data de janeiro, vocês não vão voltar para trás e recalcular as folhas de janeiro. O sistema nem vai fazer diferença de dissídio, porque ele entende que vocês já pagaram como se fosse correto naquela época. Não, é a partir de abril que houve um aumento. Tá? Além disso, o que vai acontecer? Em abril, vocês vão ter que mandar, aí no caso, né, quando há esse reajuste, o 2206 por esse social. Por quê? O 2206, ele vai fazer a anotação da CTPS digital do reajuste que o funcionário recebeu. Essa, então, é o cadastramento da convenção coletiva. Né? Tá, e falamos da convenção aqui, né? Mas onde é que a gente cadastra essa convenção dentro do sistema, como a gente viu ali, ó? Vou abrir aqui o sistema para vocês. Então a gente vai vir aqui, ó. Pode ser por um atalho, né? Pode botar dissídio, ó, e ele vai trazer as informações relacionadas a essa parte, ou a gente pode vir aqui em cadastro, né? Cadastro, e lá embaixo entrar em convenção coletiva. E aí aqui vocês vão poder incluir uma convenção. Vocês podem vir aqui e incluir uma data, ó, incluir. Aí vocês vão dizer qual é o sindicato que está tendo a convenção, qual é o tipo de convenção, se é uma convenção coletiva, se é uma normativa, alguma coisa que aconteceu, 99% vai ser convenção coletiva, qual é a empresa, e aí vem aquela questão das datas que eu citei para vocês, né? Então vamos supor que essa data dessa convenção, a convenção é lá de janeiro, mas saiu em abril. Então eu vou botar aqui um exemplo, a convenção é lá de 1/2 de 25. O histórico eu não vou colocar como sendo janeiro, porque janeiro é a data da convenção.
A data do histórico vai começar, por exemplo, a partir de 1º de abril de 25. Porque aí sim será o primeiro mês que eu irei calcular a minha folha com reajuste de salário. Então, antes disso, janeiro e março, eu vou pagar como diferença de dissídio, tá? Embaixo a gente vai colocar o ano base, ó, incluir. Ele já vai dar a sugestão ali do ano base, ó, o período, né? E aqui eu vou dizer qual é o período que eu quero recalcular. Bom, como eu estou fazendo um reajuste do salário a partir do mês de abril, mas a minha convenção é lá de janeiro, então eu vou dizer que eu quero recalcular de janeiro de 25, né, até 31/3 de 25, que são os meses que eu preciso fazer essa informação. E vou gravar. Então agora o que eu tenho aqui? A data da convenção, a data do reajuste e o período que vai ser recalculado essas folhas, né? E aí agora aqui a gente vai colocar qual é a data, quando é que eu vou pagar essa folha, né? Então vamos pegar aqui, ó, incluir. E agora no mês de abril, né, eu vou dizer que eu vou fazer esse pagamento. E vou salvar. Se, por exemplo, a convenção do sindicato me autoriza a pagar em 2 ou 3 parcelas, aí eu poderia vir aqui e incluir, por exemplo, o mês 5 também. E aí salvar. E aí eu já tenho 2 parcelas. E aí o que o sistema vai fazer? Ele vai recalcular a diferença de janeiro, fevereiro e março, vai achar esse valor. A partir do momento que ele encontrou esse valor, ele vai dividir esse valor encontrado em 2 folhas daí no mês, tá? E aqui embaixo, vocês vão colocar uma descrição, que será o que vai ir para a carteira digital. Pode colocar como CCT, reajuste de salário, né? Como vocês acharem melhor essa informação ali, né? Se foi realizada a alteração no salário do trabalhador, tem que enviar o 2206 ou é o 2206, tá? Então, sempre que fizer uma alteração de salário, alteração de função, alteração de horário, prorrogação de contrato, sempre vai no 2206, tá? Então, esses itens sempre vai lá, né? A data do CCT não seria a data real e a data de janeiro seria a data base do sindicato? A data base da convenção coletiva é a data quando foi homologada a convenção coletiva, tá? Por isso que existe o ano base, existe a data da convenção coletiva e o histórico de reajuste, tá? Que é a partir de quando começou o aumento ali realmente para os funcionários. Então, essa aqui é a tela que vocês vão cadastrar as informações da convenção. Pode ver que a gente não fez nenhum reajuste ainda, a gente não fez nenhum cálculo ainda dentro do sistema. A gente simplesmente cadastrou a convenção, tá? Dentro da tela da convenção, a gente já poderia ir para as telas de reajuste e diferença. Poderia já ser a partir daqui se a gente quisesse, tá? Não teria nenhum problema. Mas, no primeiro momento, vamos só deixar aqui a informação gravada e vamos fechar. Então, perfeito. A gente já tem uma convenção cadastrada, né? Então, matamos essa informação. E como é que a gente faz o reajuste, né, depois de ter a convenção cadastrada, tá? Existem 2 maneiras que vocês podem estar fazendo essa informação. Vocês podem fazer a alteração diretamente no cadastro do colaborador, que eu vou mostrar para vocês em seguida, ou usando a rotina de reajuste, que eu também irei mostrar em seguida. O que acontece, tá? Um é mais trabalhoso e o outro facilita vocês para outras situações. Como é que a gente faz, então, o reajuste de salário por dentro do cadastro do colaborador, né? A gente teria que fazer o seguinte: abrir de novo o sistema, a gente vai entrar no cadastro do trabalhador, né? Esse, para mim, é o trabalho, é o mais manual, tá? Vocês teriam que entrar no cadastro do colaborador, modificar ele, vir na guia contrato, entrar na guia de remuneração, e aqui, como não tem como colocar um percentual nem nada, vocês teriam que fazer na calculadora o valor e colocar aqui o valor de aumento do funcionário e gravar. Quando vocês forem gravar, aí ele vai abrir uma tela perguntando para vocês se o aumento é espontâneo, uma antecipação de dissídio, homologação ou troca de função. No caso, é uma homologação de dissídio. Aí ele vai perguntar qual a convenção. Aí vocês vão selecionar lá uma das convenções que foram cadastradas. E aí vão poder salvar. Aí vocês podem vir aqui, ó, confirmar, né? Já tem. Aí vocês vão poder, vou confirmar aqui para ele gerar o histórico. E aí vocês vão poder mandar essa informação para dentro do e-social no 2206. Mas é como eu disse, aí vocês estão fazendo um processo manual, fazendo um por um dos funcionários. O escrito nesse campo amarelo ali na descrição é o que vai na carteira de trabalho disso mesmo, é o que vai na carteira de trabalho do funcionário ali, o Luiz perguntou, né? Então, esse é o processo mais manual, tá? Beleza. E como é que a gente pode fazer, então, uma forma mais automatizada, né? Vamos dizer assim, né?
Então aqui está o slide, né, mostrando por dentro do cadastro do trabalhador, e aí nós temos a tela do reajuste de salário. Essa tela, sim, é a que eu recomendo que vocês devem utilizar na hora que forem fazer um reajuste. Ainda mais quando a convenção tem regras ou quando são muitos funcionários, que daí vai facilitar para vocês. Como é que vocês vão fazer, então? Vocês vão entrar aqui, né, em movimentações, colaborador, e vão vir aqui na opção de reajuste de salário. Porque aqui vocês vão dizer, então, se for um aumento espontâneo, antecipação, homologação de dissídio, né? No caso que nós estamos tratando como homologação. Aqui vocês vão selecionar qual a convenção coletiva que tem que ser utilizada, tá? E aqui embaixo, ó, ele vai listar para vocês os funcionários que estão vinculados àquele sindicato. Então, se eu tivesse mais de um sindicato, aí tem que cadastrar a convenção para cada sindicato. Essa tela tem algumas vantagens, tá? Vocês podem fazer filtros nelas e ela vai poder ajudar vocês. Além de vocês poderem fazer uma simulação sem gravar os dados, também para gerar um Excel para mandar para a empresa. Porque às vezes a empresa quer saber como é que vai ficar o reajuste de salário dos colaboradores. Então aqui, ó, tem ali a data de histórico já fixada, porque ela vai vir da homologação, né? Se eu quero pegar só contratos ativos ou não, se eu quero considerar quem tem afastamentos ou não, o motivo da alteração, e aqui embaixo, ó, é que vai começar a informação. Então, por exemplo, se a convenção prevê que todo mundo vai receber o mesmo valor, eu poderia marcar todos os funcionários aqui, ó, deixar todos eles marcados, e aí dizer qual o percentual de reajuste que está tendo. Um exemplo, 3%. Eu coloco 3 e mando aplicar. O que vai acontecer aqui? Ó? Eu vou ter o valor atual, o percentual de reajuste e qual o reajuste que está indo para essas pessoas. Tá ali, ó, pode ver que esse funcionário aqui, ó, ele não deu o reajuste porque ele já tem uma informação lançada lá no cadastro. Ó. Então ele já nem trouxe para ele aqui a informação porque ele já está com o histórico mais atual. Os outros sofreram o reajuste. Aí o que eu posso fazer aqui? Eu posso ficar, vamos dizer assim, alterando, né, as informações nessa janela sem me preocupar. Por quê? Enquanto eu não gravar, essa informação não vai para dentro do cadastro do colaborador. Então, por exemplo, se eu, não, Fabiano, mas eu quero botar 3% e mais R$20. Aplica aqui e ele vai fazer a informação. Ele vai fazer a correção dos percentuais. Não, Fabiano, não era isso aqui. Aplica e ele vai arrumando para vocês. E ainda, se vocês desejarem, vocês podem exportar essas informações para um Excel. Então, se vocês precisarem mandar para alguma empresa, alguma informação, antes de gravar, vocês já podem fazer isso. Vocês vêm aqui, fazem a simulação e exporta. É só não gravar, tá? Só vai para dentro do cadastro do funcionário a partir do momento que salvou. Outra opção que também tem bem interessante nessa tela aqui, ó, vamos supor que tem algumas regras na convenção. E aí ele manda tu pegar algum determinado cargo para fazer alguma alteração. Se vocês parar com o mouse em cima do cargo, ele bem no cantinho aqui tem um pontinho que vocês podem clicar, e aí vocês podem marcar quais cargos que vocês querem visualizar na tela. Então, ó, se eu marcar aqui, ó, auxiliar de administrativo pessoal, só tem uma pessoa. Auxiliar de escritório, tem 2 pessoas. Auxiliar de serviços gerais, tem 1 pessoa. Então, ainda eu consigo ver só os cargos separadamente aqui também. A mesma coisa seria para valores, né? Porque às vezes tem na convenção que, se o funcionário ganha mais que tanto, ou se o funcionário está com salário a partir de tanto, é um percentual de reajuste. Vocês também podem vir aqui no cantinho, ó, e podem marcar o salário que vocês querem visualizar, ou ainda criar uma regra. Dizer que salário maior que, né, R$1.000, e aí só vai filtrar os salários que são maiores que R$1.000. Então, aí vocês conseguem aplicar os reajustes de acordo com o que tem a convenção. Então, vocês podem ver que essa janela, vocês podem ir fazendo filtros dentro dela, e esses filtros vão ajudando vocês a hora de fazer o reajuste. Porque daí vocês vão aplicando os reajustes e vão salvando. Se precisar excluir, também tem como excluir, né? E lá dentro do cadastro do funcionário tem um campo de gratificação. Algumas convenções coletivas que prevê gratificação também coloca que o percentual de reajuste vai seguir o mesmo percentual da gratificação. Aí esse campo vai sofrer uma informação junta também de alteração, tá? Tem aqui o status também para poder ver as folhas, ou se já tem alguma folha calculada ou rever folhas no passado. Na minha opinião, é a mais fácil para vocês poderem gerir as movimentações de dissídio. Porque daí vocês vão poder colocar o que vocês querem, o que vocês não querem, e pode ver que é muito mais fácil, né? Eu vim ali, selecionei a homologação, a convenção, selecionei as pessoas que eu quero, boto o percentual e aplico. E gravo.
Melhor do que eu ficar entrando em um por um dos funcionários e fazendo todo aquele caminho, tá? Então, essa parte facilita vocês, porque vai ajudar, principalmente numa convenção onde tem muitos dados a serem verificados. Outro detalhe que tem nessa tela, né? Pode ver que eu tenho aqui o último histórico de alteração, tá? Se eu precisar, eu ainda posso vir aqui no cantinho, no asterisco, ó, e ainda ativar aqui, ó, o último motivo da alteração, para ver o que foi feito de alteração. Por que esse último histórico que foi alteração? Por que isso? Porque se nesse histórico aqui tivesse escrito, por exemplo, aumento espontâneo, esse funcionário eu já não vou colocar mais, então, para participar do dissídio. Porque, segundo a convenção, se alguém ganhou aumento espontâneo nesse ano, que seja um pouco maior que a convenção, já não é mais passível de receber o reajuste. Então, essa tela aqui facilita bastante, né, com relação à homologação. Então, vamos lá. Fizemos a convenção e fizemos o reajuste, tá? Então, nesse momento, a gente já está também com o reajuste aplicado no funcionário. Com o reajuste feito, a gente pode ir para onde? No cálculo da diferença do dissídio. E no sistema, né? E no sistema, onde é que fica essa tela, né? Então, vocês vão vir aqui, ó. Vou fechar aqui. Vocês vão vir em movimentações, folha de pagamento, e vão entrar na opção de cálculo de diferença de dissídio. Aí, nessa tela aqui, vocês vão escolher a convenção coletiva que vocês desejam. Ela vai listar ali os funcionários, ó, esse aqui até está com uma convenção cadastrada, vou até excluir aqui. Uma folha calcular. Vai listar os funcionários, e aí agora vocês podem selecionar todos, ou apenas um funcionário que deseja, e aí aqui vocês vão ter o botão de relatório, excluir o cálculo, consultar, exportar ou calcular os selecionados. Então, no primeiro momento, eu vou mandar calcular o empregado modelo. Ó, cálculo finalizado. Pode ver que aqui, ó, ficou uma moeda. Tá? Quando tiver só a moeda, não existe a folha de dissídio ainda em si criada. Então, com a moeda, aí sim vocês vão poder deixar selecionado ali o trabalhador e clicar em consultar. E aí ele vai trazer aqui para vocês, ó, o cálculo que está sendo efetuado. Ó. Pode ver que com essa convenção que foi usada lá, ó, tá em vermelho, porque está dando negativo. Então tem problemas no cálculo dessa convenção. E aqui a gente vai poder ver o que está acontecendo, o que está calculando de errado, o que tem de problema, para poder encontrar a diferença e fazer o reajuste. Se eu precisar editar o valor também aqui dentro, eu poderia. Posso clicar em editar aqui e dizer que o valor novo não é esse aqui, é 3.000. E dá um Enter. E ele vai fazer essa diferença, né? Aqui, ó, ele vai mostrar para vocês os meses que tiver que ser recalculado a diferença. Então, isso facilita para vocês, porque daí aqui vocês vão ver detalhado por eventos, né? O que acontece, o que é provento, o que é desconto. Um detalhe bem importante, tá? Rúbricas manual, ele não vai conseguir calcular a diferença, porque não existe fórmula. Então, ele não tem como ele dizer assim, vamos lá que vocês foram lá numa rubrica, vocês botaram lá que tem que pagar R$100. Quando calcular a diferença, ele não vai mudar essa opção. Ele vai continuar com R$100. Ele só vai fazer cálculos em rúbricas que tenham fórmulas, porque daí ele consegue aplicar a matemática e aí, mediante a matemática, poder fazer essa diferença, né? Luiz Renato, né? Quando o aumento espontâneo é maior que o dissídio, não se paga dissídio, isso é legislação ou convenção? É convenção. Tá? Tem convenções que dizem, porque tem convenções que tem o teto da categoria. O teto da categoria lá do cara é R$2.000. Só que com essa pessoa com reajuste já foi para R$2.050. E aí a convenção prevê que quem está acima do teto não vai ganhar mais reajuste, porque ele já ganhou um reajuste espontâneo antes. Por isso que eu friso a questão de ler com detalhes como está a convenção. Então, mediante aqui a informação do cálculo, tá? Aí vocês podem conferir o cálculo aqui, aí sim vocês poderiam mandar efetivar a folha. E aí vocês vão vir aqui, ó, e mandar efetivar ela. Quando vocês mandam efetivar, ele ainda abre uma outra janela que vocês podem descartar rubricas, tá? Fabiano, essa aqui de convênio não me interessa, essa aqui não me interessa, de vale alimentação também não me interessa, desconto de adiantamento também não me interessa, desconto de falta, isso me interessa, o vale transporte não me interessa e dia da contribuição também não me interessa. Então essas rubricas aqui, ele não vai mais participar da folha final, né? Não entendi porque aplicou o reajuste e o cálculo ficou com o mesmo salário. Não, o cálculo não ficou com o mesmo salário. Se você reparar aqui, ó, o salário antigo, o salário atual dele era 1.736. O salário novo foi para 2.002,20. Então, a partir do momento que foi aplicado um reajuste, há uma diferença aqui, ó, de 5,50 sendo aplicado nessa folha aqui, tá?
Então aqui, ó, vamos efetivar de novo, né? Vamos desmarcar aqui o que a gente não quer que vá para o cálculo da diferença e vamos confirmar. Aí sim ele vai gerar a folha de dissídio. A partir do momento que ele fizer a folha de dissídio, ela vai ficar, ó, em verdinho. Aí sim quer dizer que essa pessoa já tem uma folha de dissídio calculada no mês para pagamento, tá? Então a folha de dissídio, aí sim ela vai estar com essa folha dentro do sistema, tá? Ó, 4/5 aqui. Então vamos lá, se a gente botar 4/5, ó, o funcionário tem ali uma folha de salário calculada e também tem uma folha de dissídio calculada, tá? Então, a folha do tipo de processamento dissídio, ela só deve ser utilizada pela rotina de dissídio. Se vocês... Ah, Fabiano, mas eu não quero usar a rotina, eu vou lançar numa rubrica essa informação manual. Então, lance como folha complementar, não como folha com nome de dissídio, tá? A folha do tipo de processamento dissídio, ela deve ser exclusivamente utilizada pela rotina de dissídio. Tanto que se a gente entrar aqui, ó, a gente tem ali os valores que foram pagas lá para esse funcionário, tá? Então, tudo isso o sistema vai poder fazer o cálculo para vocês, baseado sempre da convenção, para não ter nenhum tipo de surpresa, né? Então, com a folha de dissídio calculado, ao evento vai para o e-social essas informações, né? Elas serão enviadas no evento 1200 e também vão ser enviadas no evento 1210, tá? Não, ah, Fabiano, mas eu calculei a folha de dissídio e tem que mandar esses eventos? Não. Quando vocês forem fechar um mês, por exemplo, ali, ó, que nem ali estava calculando no mês de abril a folha de dissídio, né? Então, quando chegar lá no dia 15 do mês 5, no caso, né? Quando vocês forem mandar as folhas de salário, junto com o S1200 vai o quê? A folha de salário embutido a folha de dissídio, tá? Lembrando que tem que mandar o 2206 também da alteração de salário, tá? Para ter a anotação da CTPS. Então, fez o reajuste, já pode encaminhar o 2206. Isso não tem problema, tá? Ah, Fabiano, não mandei no mesmo dia. Não tem problema. Vocês podem, até o fechamento da folha, mandar o 2206. Então, vamos lá. Analisem a convenção, apliquem o reajuste e façam o cálculo da diferença do dissídio. Aplicou o reajuste, manda 2206. Aplicou o cálculo da diferença de dissídio, a partir do momento que vocês fizeram a alteração, fizeram o cálculo, espera calcular a folha do mês junto, e aí sim vocês vão fazer uma transmissão única para o e-social com essas folhas, né? JB Contabilidade ali. Fabiano, é errado eu fazer alteração e no cálculo da folha de pagamento incluir a rubrica 49, diferença de dissídio? Não. Por legislação não é. É que o e-social, ele gosta de ver detalhada essa informação. Só que daí, quando tu coloca dentro da folha de salário isso, tu tá fazendo um cálculo manual. Tu teve que foi lá, analisar manualmente as folhas que está sendo pago e lançando manual. Então tu tá passando um trabalho maior. Por isso que eu recomendo que use a cortina de reajuste do sistema e o cálculo de diferença de dissídio do sistema, para daí sim você só tem que fazer algumas correções, se for o caso, tá? Mas se lançar também numa rubrica 49, ali, como o colega citou ali, não tem problema nenhum. Também vai para o e-social, só que aí estão embutindo dentro... Aí vocês não vão usar a folha de dissídio, como eu frisei antes, né? A folha do dissídio é usada exclusivamente para o envio quando vem da rotina de cálculo de diferença de dissídio. Se não, não, tá? Mas se lançar o valor final na diferença em uma única composição, vai impactar no desconto de INSS e imposto de renda? Na verdade, o INSS não teria impacto quando se o valor... Claro, se o valor for elevado, vai impactar com certeza. Mas se são vários meses, por isso que tem que ser usado a folha do cálculo de dissídio, né? Porque quando tu calcula na folha de dissídio, ele vai analisar mensalmente o INSS naquelas folhas. Tanto que o e-social, ele não analisa o cálculo do INSS quando há uma diferença de dissídio. Assim como a Cefip fazia, né? Lembra quando a gente mandava lá a Cefip lá de diferença de dissídio? A gente mandava e o valor que tu informasse de INSS era a regra. Ele não ia analisar aquilo como certo ou errado, tá? Por isso que quando tu faz pela convenção, pelo cálculo da diferença, ele manda explodido dentro dos meses o que é cada coisa. A partir do momento que tu inclui na tua folha de salário, aí vai estar impactando junto com a folha de salário. Então, sempre que vocês forem fazer essa informação, né, evitem de colocar manual aquela folha de dissídio, tá? Sempre, se forem fazer manual, ou jogue dentro da folha, como o colega citou ali, ou cria, então, uma folha complementar, né? Exatamente, o que o Condex falou é perfeito. Se tu usar a 49, tu vai impactar no INSS imposto de renda na folha do atual do funcionário. Se tu usar a convenção, não tem esse impacto, né? Ainda antes de encerrar,
eu queria pedir uma coisa para vocês, tá? E dar uma dica para vocês. O que acontece, tá? A gente tá tentando, às vezes, conversar com vocês, mandar informações para vocês, e a gente não consegue porque os dados de vocês estão incorretos na DataCentro, tá? Então, vou fazer um adendo aqui, só já vou retomando a apresentação ali. Se possível, entre na área de clientes de vocês lá, loguem no site de vocês com o login e senha de vocês, e entrem em dados cadastrais. E dentro de dados cadastrais, acessem a parte ali de usuário e veja se ali dentro está correto o telefone de contato e o e-mail de vocês, tá? Para vocês poderem receber as informações da DataCentro. Somente agora, mês que vem, vai vir o aniversário da DataCentro e vai ter bastante novidades. Então, só para fazer um parênteses aqui, que foi pedido pelo setor do marketing, ali a Vera fez uma pergunta bem interessante, né? Quando eu rodo a folha de dissídio, eu abro as outras folhas? Não. Por isso que usando a rotina de dissídio é bem interessante, tá? Quando tu usa o cálculo da diferença de dissídio do sistema, ele, por dentro do banco de dados, ele pega os valores que foram usados, analisa o valor atual de salário e refaz internamente os cálculos sem mexer no que já está pago. Tanto que tu pode até bloquear o período, já não tem problema nenhum. Ele vai fazer internamente esse cálculo e mostrar para você depois naquela tela, mas ele jamais vai mexer no que já está pago no passado. Ele vai lá e vê, por exemplo, janeiro. Janeiro, o salário do cara era 1.000 e foi para 1.100. Então ele faz lá, bom, 1.000 menos 1.100 sobra R$100. Então eu tenho que pagar uma diferença de R$100. E ele analisa as outras rubricas que tem e também vê se tem alguma diferença no INSS. E também faz o mais e menos e joga essa diferença de INSS, se tiver ali, tá? Então tudo isso ele faz por baixo dos panos para não mudar valores ali para vocês, tá? Então, a Vera até falou, eu rodei a folha de dissídio, esqueci que tinha feito uma... isso é interessante, bem observado, Vera. Se vocês usarem a folha da rotina, bem lembrado, Vera, tinha até me esquecido de falar isso aí. Se vocês usarem a rotina de cálculo de diferença de dissídio, e vamos supor, a convenção é lá de janeiro, tá? Mas vocês estão fazendo reajuste em abril, e lá, vamos supor, em janeiro ou fevereiro, algum funcionário foi desligado, o sistema consegue calcular essa pessoa, mesmo desligada, e por ter usado essa rotina, o E-Social recebe essa folha de dissídio, porque daí ele consegue informar para o E-Social que é um funcionário já desligado para ser pago essa informação. Tá? Então, aquela observação da Vera ali é bem importante. Então ele consegue também fazer para os desligados a diferença de dissídio também. Tá? Então pode fazer também sem problema. Agora, se for feita manual, aí já vai dar problema, vai dar BO. Então, aí, desligado, com certeza tem que usar a rotina de dissídio para não ter problema, tá? Bom, pessoal, era isso o dissídio, né, que a gente tinha que ver, tá? Então, volto a dizer, lembrem de entrar lá no portal, lá depois, tá? E deem uma reforçada nos dados de vocês lá para continuar recebendo informação. Dica, mês que vem é aniversário da DataCentro, então vai ter bastante novidade para o mês que vem ali. Vai ter treinamentos, vai ter algumas coisas especiais para vocês. Então, fiquem com os dados atualizados ali para receber essas informações, tá? Obrigado a atenção de vocês, ainda vou ficar alguns minutinhos ali, se alguém tiver alguma duvidazinha, alguma coisa pontual, ainda vou dar uma lida ali. Vera Patrícia, rodei a folha de dissídio até abril, porém a rescisão foi no início do mês de maio, o que eu faço, né? Então o que acontece? Se você fez o reajuste, né, em abril, vamos supor lá, a folha de dissídio saiu em abril, né? Fevereiro, março, abril, e a rescisão foi no mês de maio, então, teoricamente, agora só não entendi se já foi pago ou não foi pago, tá? Então tem que tomar cuidado com relação a isso. Mas vamos supor, se a pessoa ganhou o reajuste em abril, em maio já foi calculado certo. Agora, se o dissídio é de abril e a pessoa saiu em maio e você vai fazer o reajuste agora, tem que lançar esse reajuste a partir de agora e o sistema vai entender que tem que pagar essa diferença para a pessoa depois. Então vamos supor lá, o dissídio é de abril, a pessoa saiu em maio e você vai começar a partir do mês 6 ter o reajuste. Aí você vai botar, então, o reajuste a partir do mês 6, vai mandar o sistema pagar as diferenças de abril até agora, e essa pessoa que saiu também vai fazer parte disso. A rescisão dela também vai fazer parte desse cálculo, tá? O dissídio saiu em maio, né? Então tá. Então, você vai poder sair. Então, se a pessoa quando ela saiu ainda não fez jus a isso, dá para criar até uma convenção separada para ela, para isso aí também, tá? Dá para pagar. Isso dá para ser feito. Vamos supor que uma pessoa em específica tem uma particularidade, tu pode criar uma convenção separada só para aquele trabalhador, para atender a necessidade daquele trabalhador também. Não tem problema nenhum, tá? Dá para fazer isso de forma tranquila ali também. Eu fiz a rotina e coloquei o mês de abril.
faço uma nova e coloco mais, sim, se for o caso. Exatamente, porque para pegar essa rescisão, talvez você vai ter que botar o mês de maio ali, tá? Pode sim colocar ali e fazer. Mas, como eu te disse, na dúvida ali, dá uma ligadinha ali que a equipe vai te ajudar também com relação a isso, tá bom? Capaz. Então, pessoal, mais uma vez, obrigado pela atenção, bom trabalho para vocês aí e até o próximo webinar, hein? Abraço e até mais. Tchau, tchau.